Ezequiel capítulo 3, verso de número 22. Você não vai se arrepender em fazer esse sacrifício. Deus tem uma palavra para a sua vida nessa noite. Enquanto você procura aí, eu quero glorificar a Deus por essa oportunidade. Sou grato a Deus por mais uma vez poder estar tendo a liberdade de ministrar a Deus neste congresso. Glorificar a Deus pela vida do presidente desse congresso, pastor Elker Dânio, sua esposa, seus filhos. Que Deus vos abençoe poderosamente. Ao pastor dirigente deste campo, pastor Vanderlei de Castro, sua esposa e família também possam ser abençoados, porque nada disso aconteceria sem a bênção do pastor dirigente deste campo. Ao nosso querido amigo Cirizomar, está ali, a sua esposa, Mirna, é isso mesmo? Muito obrigado por nos receber ali com honra na sua casa. Me sinto feliz e quero registrar aqui o meu carinho por esse estado, bem receptivo, sempre, todas as vezes que eu tive aqui, fui muito bem recebido. Que Deus abençoe a todos de uma forma especial, em nome de Jesus, é isso que eu desejo. Acharam Ezequiel capítulo de número 3, verso 22? Diz assim: e a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: levanta-te, vai até o vale, e ali falarei contigo. E levantei-me, fui ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar. E caí sobre o meu rosto, e todos digam amém. Muito obrigado. Queridos, o texto que nós ora acabamos de ler, se você observar, você vai ver que o povo está em cativeiro. Cativeiro este conhecido como cativeiro babilônio, assim como foi cantado pelo cantor que me antecedeu, acerca do cativeiro onde o povo de Israel passou 70 anos em escravidão por causa dos seus pecados, por causa dos seus feitos que desagradaram a Deus. Você vai olhar para a Bíblia Sagrada e você vai ver que o povo de Israel sempre teve um grande problema com algo chamado de idolatria. Vale lembrar que todas as vezes que a idolatria imperava dentro da nação, no meio do povo de Deus, era por dois motivos. O primeiro motivo que fazia com que o povo levantasse deuses para adoração, se curvasse diante de outros deuses, era por causa, primeiro, da ausência de uma liderança. Olhe para a Bíblia Sagrada e você vai ver que isto aconteceu no período de Moisés, aonde o servo do Senhor, profeta de Deus, um dos maiores profetas da Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que Moisés sobe para o monte para manter o seu propósito com o Senhor, porque uma coisa que a liderança sempre faz é manter uma vida de comunhão com Deus. E a Bíblia Sagrada nos revela que Moisés sobe para o monte. Moisés passa 40 dias em comunhão com o céu, em comunhão com Deus. E a Bíblia Sagrada nos revela que passados 40 dias, o povo que ficou embaixo, o povo que não subiu para o monte, se preocupou. E diz a Bíblia Sagrada que se levantam alguns rebeldes para assim estabelecer um culto idólatra no meio do povo de Deus, por causa da ausência de Moisés, porque na mente deles ninguém suportaria tanto tempo sem comer e sem beber água. Então eles olharam para Arão e disseram: Arão, Moisés já faleceu, não tem como Moisés resistir a tanto tempo sem se alimentar. E a Bíblia diz que um bezerro de ouro é construído
na ausência de Moisés. Outra ocasião, você vai ver que depois que Josué falece, a Bíblia diz que não se levanta outro líder dentro de Israel. Então todo o povo de Deus passa cada um seguir o seu próprio caminho, assim que está na Bíblia. Todos faziam aquilo que bem entendia, aquilo que bem fazia ou trazia prazer à sua carne, aos seus deleites. A Bíblia Sagrada nos revela que o povo vivia sendo subjugado por nações inimigas. Na ausência da liderança, o povo se entregava à idolatria, se entregava a deuses feitos por mãos humanas. Agora olhe para a Bíblia Sagrada, que você vai ver que outro motivo que fazia com que o povo se rendesse à idolatria era o caráter fraco de sua liderança. Isto aconteceu no período em que Jeroboão é levantado como rei das 10 tribos, da maior parte das ações de Israel. A Bíblia diz que Jeroboão estabelece um culto idólatra onde 2 bezerras são adorados como o Deus que tirou eles da terra do Egito. A Bíblia Sagrada nos revela que em outra ocasião se levanta Acabe. Acabe também teve um caráter espiritual muito fraco diante de Deus, ao ponto dele se render a uma mulher chamada Jezabel. E a pessoa de Jezabel me chama muita atenção, e eu queria que os senhores prestassem muita atenção, porque você vai olhar para a Bíblia Sagrada e você vai ver que Jezabel, ela tinha um modelo de fidelidade que falta para muitos crentes da nossa geração. A Jezabel, eu vou repetir, Jezabel tinha um modelo de fidelidade que falta em muitos crentes da nossa geração, porque Jezabel sai do seu país, ela muda de ambiente, ela vai para um país onde a cultura não é a mesma, a cultura é mudada. As pessoas não se vestem como Jezabel se veste, a cultura é totalmente diferente. Mas diz a Bíblia Sagrada que ela permaneceu sendo fiel a Baal. Aí você olha para uma geração como a nossa, a geração que eu faço parte, e você vê que só basta sair da porta da igreja para fora, você já não conhece como é mais esse crente. O caráter muda, o modo de falar muda, o modo de tratar as pessoas muda, um caráter de fidelidade, um modelo de fidelidade falta para a geração a qual eu faço parte. Jezabel tinha este modelo, e diz a Bíblia Sagrada que Acabe se rende à idolatria o povo se rende à idolatria por causa do caráter fraco da sua liderança. E diz a Bíblia Sagrada que o povo se entregando à idolatria, Deus olha dos céus para a terra e não acha nada bom. Diz a Bíblia Sagrada que ele levanta um profeta que não tem nome, da região de Judá, e vem até Betel para profetizar para Jeroboão. A Bíblia Sagrada nos diz que esse profeta aponta o dedo para Jeroboão e diz: Jeroboão, a sua casa vai cair, porque Deus vai levantar alguém cujo nome é Josias, e este sacrificará sobre os teus altares todos os teus sacerdotes, porque os teus não é o de Deus, todos os teus ministros, porque os teus não é o de Deus. E diz a Bíblia Sagrada que passa-se cerca de 336 anos. A Bíblia diz que a promessa vai se cumprir, porque Josias vai nascer, e aos 8 anos de idade, diz a Bíblia Sagrada que ele começa a reinar dentro de Israel. Quem era Josias? Josias, ele foi um dos maiores avivalistas registrados no Antigo Testamento. Avivamento este não como nós pentecostais conhecemos, da manifestação da glória, do poder, mas uma reforma, um avivamento nas leis, na religião, na política de Israel. Vice-pastor Arceu,
Se você olhasse para a qualidade espiritual de Israel, o povo estava em pecado. E diz a Bíblia que passa-se algum tempo, Josias se levanta e decide mudar todo o quadro espiritual, porque ele vai derrubar os altares de Baal. Ele vai sacrificar, assim como a promessa havia predita. Ele vai sacrificar os sacerdotes de Jeroboão sobre os altares. E a Bíblia diz que ele se humilha diante de Deus. A Bíblia diz que ele se humilha diante do Senhor. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que Deus levanta uma profetisa. Olha para Josias e diz: Josias, a minha ira se voltou. O meu juízo não vai se apartar desta casa. Porém, eu agirei com benevolência a você. Você que se rendeu, você que se humilhou, você que trabalhou a favor do reino durante os seus dias de vida. O meu juízo não se achegará a Israel. Enquanto você estiver vivo, a minha mão trará bênção para Israel. Talvez você não entendeu e deve ser por isso que você não deu glória a Deus. Mas você olha para a sua casa e você vê tudo indo bem. E você não sabe que as mãos de Deus só estão agindo a favor de você. A sua casa só está de pé por sua causa. A sua casa só está de pé porque você se humilhou. A tua família só está viva porque você está orando. O teu filho que não é crente só está vivo por causa do teu joelho. É por isso que a mão de Deus está estendida em benevolência à tua casa, em benevolência à nossa nação. Aí você olha para a Bíblia e você vai ver que Deus trabalhou. Enquanto Josias está reformando Israel, a Bíblia Sagrada, ou a história, melhor dizendo, nos revela que a Babilônia está se preparando para se tornar a maior potência mundial da sua época. Porque em 612 a.C., a Babilônia invade Nínive, a maior biblioteca daquela época. E diz a história que a Nínive é saqueada e nunca mais tornará-se a mesma cidade. Passa-se alguns anos, a saber, cerca de 3 a 4 anos. Em 609 a.C., diz-nos a Bíblia Sagrada que o rei do Egito, Faraó Neco, ele se levanta para guerrear contra a Síria. E diz a Bíblia que Josias se coloca na frente para impedir. Eu não sei o porquê, mas Josias se levantou. E diz a Bíblia Sagrada que Neco se apresenta como uma ferramenta de Deus. Ele olha e diz: eu estou fazendo isso, é a mandado do Senhor. Eu estou fazendo isso, é porque Deus me mandou fazer. Só que Josias não quis saber de conversa. A Bíblia diz que uma guerra é travada numa região conhecida como Megido. E diz-nos a Bíblia Sagrada que Josias vai ser atingido por uma flecha inimiga e morrerá naquele mesmo ano. A Bíblia diz que um dos seus filhos, Joacás, assume o trono. Só que Neco vem, subjuga o povo e passa então a cobrar impostos da nação de Israel. Só que a Babilônia está se levantando. E em 605 diz-nos a história que Nabucodonosor, agora com 25 anos, ainda como capitão do exército de seu pai Nabopolassar, a história nos revela que seu pai morre em 605 e ele volta para assumir o trono da Babilônia. Diz a Bíblia que neste mesmo tempo ele volta até Judá e vai se invadir Judá a um propósito de subjugar a nação de Israel. 3 anos Eliaquim, que agora está no trono, vai pagar imposto para a Babilônia. 3 anos Eliaquim vai pagar impostos para Nabucodonosor. Mas Eliaquim, ou o mesmo Jeoaquim, ele vai se rebelar e não vai mais querer cumprir os seus deveres. A Bíblia Sagrada nos revela que a Babilônia vem em 604 e invade e leva Jeoaquim ou Eliaquim em cativeiro para a Babilônia. Com ele vai Daniel, Ananias, Misael e Ananias, jovens que não se
contaminaram na Babilônia. E diz a Bíblia Sagrada que passa-se mais algum tempo. Em 598, a Babilônia volta para saquear Israel novamente, porque Israel foi levado em cativo em 3 levas. Na segunda leva, a Bíblia Sagrada nos revela que é levado Joaquim, filho de Eleaquim, e com ele vai ser levado um jovem de 25 anos de idade, conhecido por nós como Ezequiel, que na Bíblia Sagrada era de linhagem sacerdotal. Agora me acompanhe, por favor, porque se você olhar para a Bíblia, você vai ver que alguns teólogos, alguns estudiosos tratam Ezequiel nessa época como sacerdote, mas pela lei de Deus, nós vamos observar na Bíblia Sagrada e nós veremos que ainda Ezequiel não era reconhecido como sacerdote, porque na lei de Moisés, a Bíblia Sagrada nos revela que só era dado o direito de um descendente da tribo de Levi trabalhar no santuário do Senhor a partir dos 25 anos de idade. Grave isso aqui, a partir dos 25 anos de idade. E diz a Bíblia Sagrada que quando Davi assume o projeto do novo templo, esta idade é reduzida aos 20 anos de idade. Isto significa que já tem 5 anos que Ezequiel trabalha no templo. Já tem 5 anos que Ezequiel é conhecido como levita na sua geração. Só que a Bíblia Sagrada nos revela que tudo isso será impedido por um cativeiro babilônico. A Bíblia diz que Ezequiel é levado para a Babilônia e a história nos conta que ele tinha cerca de 25 anos de idade. Ezequiel já era levita, mas no sonho de qualquer levita, havia no coração de todos os levitas um sonho muito grande de ser um dia reconhecido pelo seu povo como sacerdote do Senhor, de um dia poder entrar dentro do templo para oferecer sacrifício ao nome de Deus, de um dia vestir a estola sacerdotal e ser reconhecido como sacerdote. Só que com Ezequiel isto não aconteceu, porque os sonhos de Ezequiel foi impedido por um cativeiro. Os sonhos de Ezequiel foi impedido pela Babilônia. Agora eu quero que os senhores se coloquem na posição de Ezequiel e se imaginem tendo os seus sonhos impedidos, os seus desejos sendo saqueados, os teus sonhos não sendo realizados. Lá estava Ezequiel na beira do rio Quebar. E eu imagino que Ezequiel estava de cabeça baixa, pastor Welkerdani, pensando: será que eu nunca vou ser reconhecido como sacerdote em Israel? Será que eu nunca vou ser reconhecido como sacerdote pelo meu povo? Eu sou levita, mas o que eu queria ser era sacerdote. Assim alguns da nossa geração pensam, porque Ezequiel estava limitando o poder de Deus ao ambiente de culto dele. Deus só trabalha em Jerusalém, Deus só opera em Jerusalém, Deus só recebe sacrifício no templo em Jerusalém. Assim como você algum dia já pensou: o meu sonho só será realizado se for na faculdade que eu quero, se for na cidade que eu quero, se for na igreja que eu quero. Só que a Bíblia é totalmente ao contrário, porque a Bíblia nos revela Deus atravessando a fronteira, saindo de Israel, entrando na Babilônia, abrindo o céu e mostrando a glória para Ezequiel. Sabe por quê? Porque o poder de Deus não está limitado à sua Jerusalém, o poder de Deus não está limitado à sua Israel, o poder de Deus não está limitado à sua congregação. Deus ainda usa profeta na Babilônia para mostrar que ele ainda manda. Aleluia! Levante a mão para o céu porque eu quero profetizar. Levante a mão para o céu porque eu quero profetizar. Isso não é culto mecânico. Deus está falando com alguém aqui. Não se assuste se você vê jovem sendo usado no meio da rua, nas escolas, dentro dos ônibus, para profetizar, para entregar a mensagem de Deus. Sabe o que é isso? É Deus usando Ezequiel na Babilônia, porque Deus ainda abre o céu
Aleluia. Andarai, Sharai, Calabriandu. Tem alguém por aí pregando, dizendo que essa é a pior geração que tem. Uma geração que não tem mais a presença de Deus. Mas você vai ter que calar a boca e ver a nossa geração profetizando e sendo usado por Deus na Babilônia. Vai ter que ver. Ezequiel vê a glória de Deus. Agora preste atenção. Ezequiel vê a glória de Deus no capítulo 1. No 2º e no 3º, Ezequiel vai ser discipulado. Porque eu imagino que Ezequiel pensou assim, pastor: vi a glória, agora eu vou pregar. Quero ver quem me segura. Aí diz a Bíblia que Deus olhou para Ezequiel e diz: não é assim, Ezequiel. Para você pregar, você tem que comer do rolo. Porque se não comer do rolo, não tem como profetizar. Alguém entendeu? Se não comer do rolo, não tem como profetizar. Se não comer do rolo, não tem como profetizar. Aí diz a Bíblia Sagrada que Ezequiel come do rolo. Ezequiel imagina: é agora que eu vou arrebentar com tudo. Aí diz a Bíblia que Deus olhou para Ezequiel e disse: você está pensando, Ezequiel, que ser profeta de Deus é só dormir em hotel 5 estrelas, tomar Coca-Cola, comer churrasco e tirar selfie depois do culto? Você está enganado. Todo obreiro, pastor, cantor, pregador tem suas responsabilidades. Deus olhou para Ezequiel e disse: se eu te entregar uma mensagem e você não pregar a mensagem, quem devia ouvir a mensagem morrer sem ouvir a mensagem, o sangue dele será cobrado das tuas mãos. Toma cuidado, Ezequiel, toma cuidado. Aí a Bíblia diz que Ezequiel, pasmado com aquilo que ele acabou de presenciar, ele volta para o vilarejo onde ele reside. Porque você vai olhar para a Bíblia e você vai ver que Ezequiel está no vilarejo. Ele passa 7 dias. Quantos dias? 7 dias. Quantos dias? Uma semana. Ezequiel está pasmado. Imagina Ezequiel na frente da sua casa, com o olhão arregalado, sem entender, pasmado com aquilo que viu. Eu imagino que quem passava na frente da casa de Ezequiel olhar e dizer: está doido, tão jovem, 30 anos, já está louco desse jeito. Não falou nada durante uma semana. Aí de repente Deus se levanta, olha para Ezequiel e diz: Ezequiel, pega um tijolo, desenha nele Jerusalém e cerca ela com trincheiras. Isto era Deus manifestando em Ezequiel uma mensagem para o povo, dizendo: falta pouco para o templo ser destruído, falta pouco para Jerusalém ser saqueada, porque neste tempo aqui Zedequias ainda está em Jerusalém reinando. Falta alguns anos para Babilônia de fato saquear toda Israel. Aí diz a Bíblia Sagrada que Deus mostra para Ezequiel. Em outra ocasião você vai ver e vai entender o que eu quero pregar. Você vai ver que Ezequiel ouve a voz de Deus dizendo: eu vou mudar a sua alimentação, Ezequiel. Como assim, Deus? A partir de agora você vai comer bolo deitado sobre esterco de seres humanos. Você vai comer bolo cozinhado sobre fezes humanas. Ezequiel olhou para Deus e disse: Deus, a minha alma nunca foi contaminada por nada. Deus olhou para Ezequiel e disse: Ezequiel, fica tranquilo, eu vou trocar então o cardápio. Em vez de fezes humanas, você coloca fezes de vaca. Não adiantou nada, mas Ezequiel, entendendo o propósito de Deus, fez aquilo que Deus mandou. E diz a Bíblia Sagrada que lá está Ezequiel cumprindo o propósito de Deus. Até que um dia Deus chegou para Ezequiel e disse: eu vou arrancar o desejo dos teus olhos. Quando Deus olhou para Ezequiel, Ezequiel entendeu. Deus falou: olha, eu vou arrancar, eu vou tirar de você o desejo dos teus olhos. Você não vai chorar, não vai se lamentar, não vai entristecer, você não vai ficar de luto. A Bíblia diz que Deus olhou para Ezequiel e disse: você vai ter que aguentar tudo calado, você vai ter que gemer
em silêncio. A Bíblia diz que Ezequiel prega de manhã, à tarde ele recebe a notícia que sua esposa faleceu. Ezequiel está tendo que remoer tudo por dentro, está chorando, mas não pode revelar para ninguém. Ele está triste, mas ele não pode desabafar com ninguém. Por dentro a alma de Ezequiel está quebrada, mas por fora ele está sorrindo, porque Ezequiel era líder de um vilarejo. E sabe o que é que Deus está dizendo para você? Às vezes você sofre, pensa em parar, mas não para, porque tem um povo que você está influenciando. E se você parar, o povo para. E se você cair, o povo cai. E se você chorar, o povo chora. E se você desistir, o povo também desiste. Ezequiel entendeu o propósito. Deus olhou para Ezequiel e disse: sabe o que eu estou fazendo com você, Ezequiel? Eu estou usando a sua vida como mensagem para o povo que te cerca. Eu estou usando a sua história como mensagem para quem está ao redor de você. Aí você olha para o texto que nós acabamos de ler, e você vai ver que mais uma vez Deus vai usar a vida de Ezequiel como mensagem para nós. Deus olhou para Ezequiel e disse: Ezequiel, vai para o vale, porque no vale eu vou falar com você. Vai para o vale, porque no vale eu vou falar com você. Agora preste atenção, porque antes de Ezequiel ouvir a voz de Deus, a Bíblia Sagrada nos revela que Ezequiel olhar para cima, e ele descreve assim, pastor Welker Dânio: e a mão do Senhor estava sobre mim. Antes de Ezequiel ir para o vale, a mão do Senhor estava sobre ele. Antes de eu entrar na prova, a mão do Senhor estava sobre mim. Antes de eu chorar a dor do luto, a mão do Senhor estava sobre mim. Antes da minha alimentação ser mudada, a mão do Senhor estava sobre mim. Você não me entendeu? Eu vou traduzir para você entender. As mãos de Deus, ela tem algum propósito. Olha para a Bíblia Sagrada, você vai ver Isaías profetizando e dizendo da seguinte forma: as mãos do Senhor, ela não está encolhida para que não possa salvar, porque as mãos de Deus, ela salva. Só que além da mão de Deus salvar, a mão de Deus, ela também opera, porque o mesmo Isaías, ele escreve dizendo da seguinte forma: antes que houvesse dia, eu sou e não há ninguém que possa fazer se escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Agora olha para a Bíblia e você vai ver que além da mão de Deus operar, a mão de Deus também julga, porque a Bíblia diz que Balsazar está corrompendo os utensílios do templo na Babilônia, e a mão de Deus se manifesta escrevendo na parede dizendo: pesei teu reino da balança e foste achado em falta. Porque a mão de Deus, ela também julga. A mão de Deus manifestada em Cristo, ela operava milagre. Aonde a mão de Deus tocava, leproso era purificado. Aonde a mão de Deus tocava, o cego enxergava pela primeira vez. Aonde a mão de Deus tocava, o mudo falava. Aonde a mão de Deus tocava, o paralítico andava. Aonde a mão de Deus tocava, o coxo se levantava. A mão de Deus, ela também exalta, porque o apóstolo Pedro escreve dizendo que aquele que se sujeita debaixo da mão de Deus, ao seu tempo certo, ele te exaltará. Agora olha para a Bíblia e você vai ver que a mão de Deus, ela gera outro propósito, porque a Bíblia diz que Elias se manifesta a Acabe e diz a Acabe: você quer saber de uma coisa? Eu não me conformo com a minha geração que se dobra diante de Baal. Não vai chover enquanto eu não voltar a falar para chover de novo. A Bíblia diz que Elias se retira, 3 anos e meio se passa.
Diz a Bíblia que Deus manda Elias voltar até Acabe de novo. A Bíblia diz que lá vai Elias, e diz a história que Elias chegou até Acabe e disse: eu vou transmitir uma proposta para você. Vamos nos encontrar no Monte Carmelo, e lá nós vamos decidir quem realmente é Deus para este povo. A Bíblia diz que, como você conhece toda a história, Elias vence 850 profetas de Baal e de Azera. Diz a Bíblia, todos vão morrer ao fio da espada. A Bíblia Sagrada nos revela que depois disso Elias olha para Acabe e diz: Acabe, agora você pode dormir em paz, agora você pode comer em paz, agora você pode beber em paz. Por quê? Porque Deus vai trazer uma abundante chuva para Israel. A Bíblia diz que Acabe se alegra, só que Elias se coloca de joelho para orar no Monte Carmelo. De repente, o discípulo de Elias olha para Elias e diz: ai, meu senhor, eis que eu vejo no céu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias se assusta, se coloca de pé, vai até Acabe e diz: Acabe, pega o teu carro. Agora eu quero que você preste atenção para você dar glória a Deus. Pega o teu carro, que é guiado por cavalos velozes, e vai até Jezreel, antes que a chuva te pegue no meio do caminho. Diz assim, pastora: antes que a chuva te pegue no meio do caminho, sobe no teu carro e vai para Jezreel. A Bíblia diz que Acabe se levanta e se coloca dentro do carro e parte em direção a Jezreel. Só que a Bíblia diz que naquela mesma hora a mão de Deus veio sobre Elias, e Elias de pé chegou primeiro que Acabe. Sabe por quê? Porque um dos propósitos da mão de Deus sobre a vida de alguém é dar para ele velocidade. Eu vou repetir para ver se você entende. É dar para ele velocidade. Eu saí do Mato Grosso com uma mensagem de Deus para você. Sabe por quê? Porque o diabo nesses últimos dias está trabalhando com velocidade para ver se acaba com o teu casamento, para ver se acaba com a tua família, para ver se te tira do altar, para ver se faz você parar de pregar, para ver se faz você parar de cantar. Só que o diabo se esqueceu que antes dele chegar na tua casa, a mão de Deus já estava lá. Aleluia! A mão de Deus já tinha chegado primeiro. O diabo pode até andar rápido, mas a mão de Deus é mais veloz do que o inferno. Levante a mão, porque eu vou profetizar para você agora. Antes do diabo chegar no teu filho, antes do diabo chegar no teu marido, antes do diabo chegar na tua empresa, antes do diabo chegar na tua casa, antes do diabo tocar no teu ministério, pode ficar tranquilo que a mão de Deus chegou primeiro para te proteger. Pega na mão de alguém. Pega na mão de alguém, pega na mão de alguém aí agora. Pega na mão de alguém, porque vai explodir isso aqui. Vai pegar fogo, vai pegar fogo. Diga para quem está na tua direita, na tua esquerda. Diz para ele: não sai debaixo da mão de Deus, não sai. Não sai debaixo da mão de Deus. Porque crente que está debaixo da mão de Deus, o diabo não para. Crente que está debaixo da mão de Deus, o diabo não derruba. Crente debaixo da mão de Deus não perde batalha. Crente debaixo da mão de Deus, o diabo não mata. Crente debaixo da mão de Deus, o diabo não impede. Crente debaixo da mão de Deus, o diabo não derruba. Eu vou pregar até você entender. O diabo vai ter que quebrar a cabeça, porque você está debaixo da mão de Deus. Deus não vai deixar você se corromper. Não vai. Ai, Jesus. Ai, já tem gente entendendo ali. Já tem gente com a mão levantada aqui. O diabo vai passar vergonha aqui essa noite, porque o diabo pensou: vai hoje, vai acabar. É hoje que o casamento acaba. É hoje que o ministério acaba. Mas a casa caiu, Satanás. Olha ela adorando. Olha ele adorando. Olha ela adorando. Olha ele adorando. Olha ele adorando. Olha ele adorando. Essa igreja está debaixo da mão de Deus. Só quem crê, levante a mão para o céu. Abre a boca.
Isso aqui não é para qualquer cabeça. Isso aqui não é para qualquer mente. Porque está cheio de gente que saiu da igreja e está colocando a culpa no Senhor, dizendo a culpa é do pastor Alceu. Mas o diabo vai passar vergonha, porque Deus tem uma mensagem para essa geração de fofoqueiro. Podem até falar, mas Deus está dizendo: a culpa é sua, porque foi você que saiu debaixo da minha mão. Porque quem sai debaixo da mão de Deus perde a velocidade. Quem sai debaixo da mão de Deus para de pregar. Quem sai debaixo da mão de Deus para de cantar. Quem sai debaixo da mão de Deus para de pastorear. Mas quem está debaixo da mão de Deus, mesmo na prova ele adora, mesmo na luta da glória, mesmo na luta fala em línguas. Ai, 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 ai. Vai pegar, vai pegar. Eu vou deixar pegar, pastor Vanderlei de Castro, porque Deus está dizendo: é hoje que eu vim trazer renovo para você. Estava pensando em parar, mas não vai parar. A mão de Deus vai te pegar aqui hoje. Recebe, 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 receba agora. É uma geração de pregador rebelde. Com respeito aos senhores cantores que aqui estão, não estou generalizando, aos senhores pregadores e pastores. Os pastores aqui me entenderão. Mas é uma geração de obreiro rebelde, pregador rebelde, que não consegue se sujeitar debaixo da mão de ninguém. E ainda tem a cara de pau de ir para a internet e dizer: eu não fui chamado para ficar sendo impedido pelo homem. Meu ministério não é para ser segurado por pastor nenhum. Para começo de história, pregador insubmisso, se você não respeita o seu pastor, nem ministério você tem. Eu encerro agora. Ezequiel está debaixo da mão de Deus. Aí a Bíblia diz, olha para mim, porque a Bíblia diz assim: vai para o vale, porque lá no vale eu vou falar com você. Deus está enviando, Deus não está chamando, tá bom? Deus, quando ele diz para Ezequiel vai, Deus está enviando Ezequiel. Deus não está chamando Ezequiel. Porque se Deus estivesse chamando, Deus estava lá no vale. Só que como Deus está enviando, Deus está aqui com Ezequiel, dizendo: Ezequiel, vai para o vale. Agora preste atenção, os senhores, porque o texto diz assim, que Ezequiel sai para ir para o vale. Mas Ezequiel sai pensando que Deus ficou para cuidar dele de lá. Só que quando Ezequiel chega no vale, a Bíblia diz que Deus já estava no vale. Você não entendeu? Ezequiel sai daqui porque Deus mandou ele ir. E Ezequiel vai pensando que Deus ficou. Só que quando Ezequiel chega lá, Deus já está lá. Ezequiel falou: mas peraí, sabe por quê? Eu vou falar e você dá glória como você quiser, mas Deus não vai deixar você entrar no vale sozinho. Antes de você chegar lá, o céu já vai estar te esperando. Deus já vai estar lá. Aí diz a Bíblia que Ezequiel chegou no vale. Se fosse só isso, eu parava de pregar agora. Só que Ezequiel chegou no vale, ele diz, e a glória de Deus já estava lá. Só que a glória que Ezequiel está vendo, ele descreve dizendo: é a mesma que eu vi no rio Quebar. Para você entender que glória que é essa, você tem que ler o capítulo 1. Aí você olha lá e você vê Ezequiel descrevendo 4 querubins que
estão sendo guiados por por 4 rodas. Rodas essas que são do trono de Deus. Ezequiel vê um firmamento e um ser assentado sobre ele. É o trono de Deus e Deus assentado sobre ele. Ezequiel está vendo uma visão. Só que Ezequiel, quando ele vai descrever a glória de Deus, ele descreve dizendo que estava vendo uma nuvem, só que essa nuvem não era de fumaça, era uma nuvem de fogo a revolver-se. Uma nuvem de fogo a revolver-se. Uma nuvem de fogo a revolver-se. Grave isso aqui. Uma nuvem de fogo a revolver-se. Então o que Ezequiel está vendo no vale é fogo a revolver-se. Ezequiel está olhando para o vale e ele está dizendo: no vale que eu estou caminhando tem fogo a revolver-se. No vale que eu estou pisando tem fogo a revolver-se. No vale que eu estou trilhando tem fogo a revolver-se. Você não me entendeu? Deixa eu falar para você um negócio. O diabo, ele pode olhar para você e dizer: está com conta atrasada, boleto está chegando, aluguel está vencendo, o banco está ligando dizendo que vai tomar o carro, que vai tomar a casa. E ele olha para você e não entende o porquê que você vem para um culto como esse e fica ainda cheio do poder como você está. Porque eu já vi crente aqui pulando, dando glória a Deus, falando em línguas, mas ninguém sabe que você está no vale. Ninguém sabe que você está na prova. Ninguém sabe que você tem conta para pagar. A sua cabeça antes de vir para o culto estava virada em parafuso, tentando entender como é que eu vou sair dessa. Como é que eu vou sair dessa prova? Como é que eu vou sair desse vale? E o diabo está olhando e está dizendo: está na prova, está no vale, está com conta para pagar. Só que a única coisa que o diabo não pode dizer para você é que você está sem Deus, que você está vazio, está sem a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque mesmo no vale eu estou envolvido na brasa. Porque mesmo no vale eu estou envolvido no fogo. Porque mesmo no vale eu estou envolvido na glória. Ezequiel está caminhando no vale e está pisando na brasa. Ezequiel está caminhando no vale e está pisando no fogo. Não sou eu quem está dizendo, é a Bíblia que está dizendo, e você adora se você quiser. Mas Ezequiel está caminhando no vale e está pisando na brasa. Ezequiel está caminhando no vale e está pisando no fogo. Ezequiel está caminhando no vale e está envolvido na glória. Aí o diabo está olhando e está dizendo: já levantei calúnia, já levantei fofoqueiro, já levantei caluniador para tentar ver se para ele, para tentar ver se para ela, mas ele não está dando na mínima para o que eu estou falando. Sabe por quê? É porque essa igreja está envolvida demais na glória para ficar dando ouvido para fofoqueiro. É que o Abala Goiânia está envolvido demais no fogo para ficar dando ouvido para linguarudo, caluniador. E eu vim aqui pregar para você. Deixa eu traduzir o texto para você entender. A palavra revolver-se significa movimentar-se. Ezequiel está vendo no vale fogo, mas não é qualquer fogo, é fogo que se movimenta, é labareda que não fica parada, é labareda que se movimenta. Sabe por quê? É Deus dizendo para você: você pode estar no vale, mas não pode ficar parado. Você pode estar no vale, mas não pode parar de pregar. Você pode estar no vale, mas não pode parar de cantar. Você pode estar no vale, mas não pode parar de pastorear. Sabe por quê? Porque nesse vale você não se movimenta porque você quer. Porque se dependesse de você, você nem vinha para o Abala Goiânia, você nem vinha para o culto hoje, você nem vinha para a igreja hoje. Você às vezes estava até desviado. Só que Deus está dizendo para você: você só chegou aqui é porque a glória te faz movimentar. É porque a glória é o combustível para você caminhar. Se eu fosse você nessa noite, eu se movimentava só para o diabo passar vergonha. Porque o diabo já estava comemorando, dizendo: não passa desse congresso, vai acabar aqui. Esse casamento vai acabar, esse ministério vai acabar, essa palhaçada vai acabar. Só que Deus está olhando e está dizendo: eu não vou deixar, eu te envolvo na minha glória hoje, para você não parar, para você não parar.
Levante a sua mão agora. Eu vou te dar 10 segundos para você dar glória a Deus. Eu vou te dar 10 segundos para você se movimentar. Eu vou te dar 10 segundos para você se envolver na glória. Dá um chute na cara do diabo. Faz esse infeliz passar vergonha. Se movimenta dando glória a Deus. Levanta-te nessa noite e resplandece, porque o céu vai te pegar e você vai caminhar, vai caminhar, vai caminhar, vai caminhar, vai caminhar, vai caminhar. Se coloca de pé, se coloca de pé. Dorme com essa hoje. Dorme com essa mensagem. Fica tranquilo. Fica em paz. Descansa. Tá na prova, Mas não está vazio. tá no vale, Mas está acompanhado da glória de Deus. Está no vale, mas não parou de orar. Não parou de cantar. Não parou de pregar. Não parou de lutar. E que o diabo se lasque com o inferno inteiro, irmão. Porque o diabo já estava dizendo, vai parar, mas não para. Porque é Deus que está te movimentando. Aleluia. Levante a sua voz e comece a falar com Deus. Levante a voz e comece a falar com Deus agora. Eu quero ouvir a igreja orar. Eu quero ouvir o púlpito orar. Eu quero ouvir os que estão à minha retaguarda orando. Levante a voz, eu não estou ouvindo você falar com Deus. Levante. Levante a voz, levante a voz, levante a voz. Irabaçu, Icalai, Derai, Acanda. Levante a voz, levante a voz, levante a voz, levante a voz. Oh meu Deus, aqui está a tua igreja. Aqui está o teu povo, meu Pai. Eu preguei a tua palavra, Deus, dizendo que mesmo no vale o Senhor está acompanhando a sua igreja. E eu convidei agora só quem está envolvido na brasa para falar com o céu. Só quem está envolvido no fogo para falar com o céu. Deus, enquanto Joel canta, que o Senhor renove aqui. Enquanto Joel canta, que o Senhor derrame da tua glória aqui. Enquanto Joel canta, que o Senhor manifeste o teu poder. Porque o diabo já estava profetizando a derrota, mas o céu essa noite interviu e está dizendo que está trazendo salvação para esta casa, está trazendo salvação para esta família, está trazendo salvação para este lar. Em nome de Jesus, ó Pai, que a labareda que estava no vale com Ezequiel começa a caminhar nesse altar aqui agora. Que a labareda que estava no vale com Ezequiel começa a caminhar no meio dessa igreja aqui agora. E aonde tiver um crente disposto a dar glória a Deus e se renovar mediante a palavra, em nome de Jesus, renova ele aqui. Renova ele aqui, pode cantar. Renova ele aqui, renova ele aqui. Levante a sua voz e adore a Deus, adore a Deus.